Olá, meus irmãos, e a todos os que nos acompanham aqui no canal Esperando Salvador. Meu nome é Antônio Alves e, como de costume, toda semana nós fazemos um resumo EBD. Acredito eu ter esse resumo enriquecer a vida não só minha, mas de todos os que participam, de todos os que veem esses conteúdos, e ser de grande valia para todos nós, né? A aprendermos cada vez mais a palavra do Senhor. E nós estamos estudando, irmãos, a lição que a gente estudou ontem, a lição número 2, fala sobre a sutileza da banalização da graça. Hoje nós vamos entender o que é a graça, entendendo a graça, né? Compreendendo a graça, primeiro ponto. Entendendo a graça no contexto bíblico, no contexto da reforma, né? E no contexto contemporâneo da nossa época, né? A gente vai entender o que realmente é a graça de Deus e meditarmos um pouco nela, né? E para isso, o texto base é Efésios capítulo 2, do 4 ao 10. Esse é o texto que irá embasar a nossa lição de hoje. Desde já, deixa aí o seu like, compartilha, comenta e não se esquece de se inscrever no canal. E deixa aí a sua curtida, que ajuda muita gente. Ajuda muita gente a que esse trabalho chegue mais longe, né? Deus abençoe. Vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. A sutileza da banalização da graça. Diz assim em Efésios 2, 4. Todavia Deus é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, por obras, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criaturas de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nos praticarmos. Oremos, irmãos, antes de trazer essa mensagem. Eterno, maravilhoso Deus, meu Senhor Altíssimo, Senhor, abençoe cada pessoa, Pai, que irá ver este vídeo, Senhor. Abençoe a cada um, Senhor, onde estiver, que possa o Teu Espírito Santo inserir a palavra no coração dele, ajudar essa palavra a descer para o coração, Senhor, e assim venha se torná-la, Senhor, na sua prática diária, no seu dia a dia. Pai querido, ajude-nos dos altos céus, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Bom, entendendo a graça. Primeiro ponto é entender a graça. O que é graça? Graça é favor imerecível, não é? No grego é o charis, né? É o favor imerecível de Deus. E ao contrário do que algumas pessoas pregam por aí, tentam passar como um tipo de ideologia, de que até um certo ponto da minha vida eu entendi assim, porque não tinha me debruçado para estudar, para aprender de outra forma, e só tinha ouvido o que os outros diziam, né, a respeito da graça. As pessoas diziam: não, mas na lei era pesado, na lei se alguém fosse pego num adultério era morto, se fosse, como é que se diz, tirasse a vida de alguém, aquela pessoa também, a punição era a sua vida ter sido tirada. E aí o que a gente entendia? Bom, então na graça não tem mais isso, na graça não tem esse peso. Pode não ter, a graça não tem o peso da lei, mas a graça é mais exigente. A graça é mais exigente.
Por quê? Porque Jesus disse: somente se tu se irar contra o teu irmão sem motivo nenhum, tu já é um homicida. Se tu olhar para uma mulher e desejá-la, cobiçá-la em seu coração, Jesus disse: tu já adulterou com ela. Não precisa nem tu ter relação com ela. Só na cabeça, só na mente. Por quê? Porque a graça, ela trata da essência. É na essência. O pecado, a maldade do homem está na essência. Daí é que vem para a prática. A lei só mostrava, as pessoas só achavam que era só a prática. E aí não tinha que, não cuidava de onde era que se originava a prática. Do coração, né? A graça não, Jesus vem mostrar isso. Quando Jesus coloca espiritualidade na lei, quando Jesus disse que não veio acabar a lei, mas veio fazer cumpri-la, as pessoas estavam entendendo a lei errada, né? Estavam achando: não, a gente peca, levam lá um cordeirinho, um novilho, um casal de pombo, uma farinha, alguma coisa, a gente vai, faz o sacrifício, oferta ao Senhor e tá tudo certo, tá tudo resolvido. Só que com a graça não é assim. A graça tem que ter arrependimento. A graça, onde originou o pecado do ser humano, da pessoa cometer aquele ato que é no seu interior, lá é onde tem que haver a mudança, o arrependimento. Não é só por fora, é por dentro, né? Por isso que a graça, ela é mais exigente. E a graça é favor imerecível, ou seja, nós não merecemos. Mas Lamentações de Jeremias 3:22 diz que a causa de nós não sermos consumidos é a misericórdia do Senhor, que se renova, toda manhã se renova. E aqui o texto começa dizendo que ele é rico em misericórdia. E olha a posição que a graça nos coloca. Após aqueles que aceitam a graça de Deus, aqueles que se rendem à graça do Senhor, sabe qual é a posição que o Senhor coloca eles? Primeiro, ele dá vida, ele diz que ele nos deu vida em Jesus, né? Aqui no texto que a gente leu, de Efésios 2:4. Primeiro, ele dá a vida, porque ele diz que nós estávamos como? Mortos. E aqui ele mostra as três etapas, os três tempos da vida do ser humano: o antes, o depois e o futuro. Passado, presente e futuro. Passado, mortos em Cristo. O presente daqueles que aceitam a graça, que aceitaram a graça. Está vivo, diz, foi vivificado, foi ressuscitado com Cristo, e com ele nos fez assentar em lugares celestiais, ou seja, espiritualmente tem um posicionamento diferente, porque está posicionado em Cristo, e é a graça que nos posiciona, né? Ele diz que isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é dom de Deus? É a graça no sentido de que ela vem do Senhor, não é algo produzido pelas nossas ações. A fé e a graça levam o homem à salvação. Ele diz que é mediante a fé em Cristo Jesus. Sois salvos pela graça. E a graça tem, vamos citar aqui, eu aprendi dois tipos de graça. Vamos falar de uma graça que é comum e dessa graça aqui que é diferenciada, especial, posso dizer assim. A graça comum todos têm direito. Exemplo, o sol, a natureza, a sombra de uma árvore. Não é só para aqueles que servem a Deus. Aqueles que não servem também, lá em Mateus, Jesus vai dizer que o mesmo sol, a chuva cai sobre os bons e cai sobre os maus. É para todos, é a graça. Uma condição financeira, tanto pode ter uma condição financeira boa, um que serve a Deus, como que não serve. É para todos, é a graça comum. Alguém pode olhar para a natureza e reconhecer que realmente existe um ser supremo. Realmente nós sabemos que não existe, isso aqui não é obra de homem, mas que é obra de Deus. O que é isso? A graça comum. Qualquer pessoa pode reconhecer isso. Só que tem um detalhe. Essa graça comum, ela pode de alguma forma ajudar o ser humano a chegar na graça especial.
na graça salvífica, na graça que leva ele até a Deus, que salva. Porque através desses reconhecimentos de que tem um ser supremo, ela vai direcionando. Aí vem outra graça, que é emanada, vinda de Deus também, que ela nos dá força. Ela nos dá força que nós não temos para nós chegarmos na graça especial, né? Então veja que tudo é pela graça. E a graça no contexto da reforma. Alguns acreditavam que, no caso da predestinação, né, como era pregado muito, que não era só pela graça, que era pela graça, mas que não tinha participação humana, que era tudo vinha de Deus, Deus derramava tudo, Deus era como se fosse uma mágica. Alguns pregavam dessa forma. Já a graça, os que acreditavam mesmo na graça, sabia que a graça não era dessa forma. Tinha participação humana, porque você tem que querer. Eu tenho que querer. Estou aqui servindo a Deus porque eu aceitei a graça, né? E a graça, ela era entendida dessa forma, né? Alguns fizeram muita confusão com essa doutrina da graça, porque entendia desse jeito, e até hoje tem pessoas, vamos dizer assim, contaminadas com esses resquícios. Mas por quê, irmão? Não era tudo homem de Deus, era tudo servo do Senhor, os pais da igreja, os teólogos que começaram tudo, mas eram homens. Eram homens. Tinha coisa deles também lá no meio. Não era só revelação divina. Eram homens. Eram homens como nós, sujeito a fracassar, a entender errado também. Também não entendi errado a graça por muito tempo. Do mesmo jeito eles faziam, né? E alguns têm as suas ideias, nem todos são ruins, mas tem os seus pontos positivos e os seus negativos, como todo ser humano tem. E o que eles faziam? Essas teorias, elas sendo difundidas, como eu falei, até hoje causam alguns males dentro das congregações. Existem uns que, eu defendo isso, ou tal, eu defendo aquilo. E acaba que não usufrui da graça. Não usufrui dela, né? Não entende ela. E isso é um problema. Isso é um problemão mesmo. Esse caso da predestinação era muito pregado, muito difundido, né? Porque eles acreditavam que alguns acreditavam que a graça não era para todos, ou que Deus tinha uns favoritos, tinha escolhido uns. Esse pensamento está na cabeça de muita gente até hoje. Ou que também a graça de Deus, ela, depois de ser derramada na vida da pessoa, nunca mais saía, aquela pessoa nunca mais perdia aquilo, né? A graça era irresistível. Não é assim. E outros acreditavam que não, que a graça pode ser resistida. Alguém pode resistir, e eu vou lhe mostrar. Marcos 16:15, Jesus disse assim, ó: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Os que creem e for batizados serão salvos, e os que não creem serão condenados. Os que creem e os que não creem. Ou seja, esse versículo, esse texto bíblico de Jesus, as palavras de Jesus, eles praticamente destroem essa questão de favoritismo, de predestinação. Lá em Romanos diz que Deus nos predestinou, mas predestinou quem? Aqueles que escolheram, que aceitaram a graça, são predestinados aos céus. Não é que já foram escolhidos lá antes de nascer, tiveram aquela escolha. Todo ser humano, antes de nascer, Deus tinha um plano para a vida dele, de salvação. Agora, se ele não aceitar, esse plano não se cumpre. É simples assim. Se cumpriu, ou se está se cumprindo na sua vida, porque você aceitou a graça. Certo? O texto aqui diz que, de Marcos 16:15, né? Que tem os que creem e tem os que não creem. Jesus disse: aqueles que não creem, porque tem os que não creem, será condenado, e os que creem serão salvos. Ou seja, o crer aqui não é só dizer eu acredito, não, é aqueles que aceitam a graça, aceita o reino de Cristo, de Deus na sua vida,
aceita ser dominado pelo Senhor, servir a Ele, viver os seus ensinamentos. Se não aceitar, Jesus disse aí, tá condenado. Ou seja, então, isso é automático. Aceitou, pronto. Não aceitou, já sabe. Não tem essa predestinação, não funciona, né? E no contexto nós já vemos no contexto bíblico, já vimos no contexto o seu significado da graça, entendendo a graça, né? No contexto da reforma e no nosso contexto contemporâneo. Eu quero encerrar com o texto de Romanos 6. Romanos 6, eu vou até ler aqui para vocês acompanharem, quem quiser acompanhar depois, a gente vai deixar aí embaixo aí no rodapé algumas referências. Romanos 6, 1 diz assim, ó: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar a viver nele? Né? Então isso é a banalização da graça. Quando alguém diz, não, pode fazer, pode pecar porque está na graça. Que é graça. Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, escreve aos Romanos. E aqui ele está mostrando isso de outra forma, né? Como é que ele está dizendo aqui? Por conta que tem a graça, nós vamos pecar bem muito. Vamos continuar pecando para que a graça aumente sobre nós? Paulo diz de maneira nenhuma. Valorizem a graça. Quando ele está dizendo isso, não. Ele disse, nós morremos para o pecado. Como podemos continuar vivendo nele? Ou seja, Paulo, a graça é exigente. Quando alguém diz, Deus aceita o pecador, mas não aceita o pecado. Deus ama o pecador e aborrece o pecado. Isso é uma verdade. Deus ama a todos, a graça aceita a todos. Agora, quando você se rende a ela, recebe ela na sua vida, aceita, a graça de Deus, ela não aceita mais você viver na vida que vivia, que a graça é exigente, entendeu? A graça não aceita você viver mais. A graça aceita o desgraçado, eu aprendi, mas não aceita ele viver mais uma vida de desgraça, né? Aceita ele ter uma vida transformada. A graça vem para transformar. Deus abençoe a vida dos irmãos.